Fala pessoal, beleza? Eu aqui, Diego Pureza, estou aqui para comentar com vocês o decreto assinado pelo presidente da República sobre as questões envolvendo arma de fogo, de uso permitido, restrito, proibido e por aí vai. Pessoal, esse decreto mudou demais, teve uma alteração enorme. Eu digo isso, eu destaco isso logo no começo, até para vocês ficarem até o final desse vídeo, porque nesse nosso vídeo nós vamos destacar as principais mudanças. O decreto é bem extenso, ele é bem aprofundado, nós precisaríamos de horas para destacar tudo, mas aqui nós separamos os principais pontos, aquilo que mais vai impactar na prática, principalmente para quem quer ter sua arma de fogo, quem quer ter a posse, quem quer ter o porte. Veja, o porte não era esperado e realmente teve alterações extremamente importantes em relação ao porte, facilitou bastante, e também questão de importação e exportação de arma de fogo. Então, pessoal, fique até o final desse vídeo, já vou pedindo para curtirem o vídeo, para compartilharem ao máximo e se inscreverem no canal, beleza? Então, eu vou trazer algumas disposições gerais, aquilo que mudou de forma ampla, que serve para tudo. Depois eu vou falar um pouquinho do registro de arma de fogo, que vai servir principalmente para posse, mas também para o porte. Depois eu vou tratar de alguns assuntos exclusivamente para o porte e depois outros detalhes que eu vou deixar para o final, não menos importantes, muito pelo contrário, tem coisa lá no finalzinho do vídeo extremamente importante para vocês, beleza? Então vamos começar, vamos para a tela, vou trazer aqui uma disposição geral para vocês que teve uma alteração prática. Vamos para a tela, vamos lá. Percebam, esse decreto 9.785 de 2019, publicado dia 8 de maio, hoje, dia 8 de maio, ele dá novos contornos aos conceitos de arma de fogo, de uso permitido, de uso restrito, dentre outros. Só que o mais importante é o seguinte, para você que quer a posse, ou seja, posse, vamos diferenciar do porte. Para você que quer ter a arma em casa ou no estabelecimento comercial onde você é o dono, isso é posse. Ou seja, tudo que você faz fora de casa ou do estabelecimento onde você é o dono, foi pra rua, tá no carro, tá no trabalho e tudo mais, isso é porte. Vamos deixar o porte lá pra frente. Então, para você que quer a posse, aumentou o calibre. Hoje é considerado arma de fogo de uso permitido, inclusive 9mm, .40, 45, ou seja, que são armas que genuinamente conseguem garantir uma efetiva defesa pessoal. Até então nós nos limitávamos ao 38, ao 22, hoje armas mais poderosas e de melhor precisão na hora da defesa pessoal. Então guarda esse detalhe, hoje você pode, claro, preenchendo os demais requisitos, todos os requisitos que o Estatuto do Desarmamento exige, conjugados com as alterações aqui desse decreto que nós vamos explicar ao longo desse vídeo, você pode ter inclusive uma .40 na sua casa, hein? Olha que bacana. Então vamos continuar? Vamos virar a página e vamos para mais um destaque. Vamos lá, vamos para a tela. Percebam, esse destaque eu vou parar um tempinho com vocês, que é a presunção de veracidade daquela tão falada declaração de efetiva necessidade. Lembram dela? Aquele famoso requisito subjetivo e tudo mais? Vamos lá, olha o que diz o artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 1º e o parágrafo 1º. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de emissão do certificado do registro da arma de fogo, o interessado deverá, aí vem o primeiro requisito, que é nele que eu vou parar com vocês, apresentar declaração de efetiva necessidade. Até então, o Estatuto do Desarmamento, outros decretos, haviam distorcido ao longo dos últimos anos essa declaração de efetiva necessidade. Já vou explicar o que mudou. Olha o que é importante aqui, o parágrafo 1º. Presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade a que se refere o inciso 1º do caput. Como era antes e como ficou agora? Esse era o grande ponto problemático, onde o cidadão de bem que queria ter a posse de uma arma de fogo, ele esbarrava. Dentre os diversos requisitos objetivos, nós tínhamos esse único subjetivo. Então você chegava lá na Polícia Federal e apresentava uma declaração. Veja, a declaração é um ato unilateral. Você assina a declaração e entrega para o policial federal. Então você apresentava a declaração de efetiva necessidade, o problema é que o delegado da Polícia Federal, ele poderia simplesmente indeferir a bel prazer. Na prática era assim que acontecia. O que ele fazia? Ele olhava para sua cara e falava, você não tem cara de que precisa, tá indeferido. Nós tínhamos casos aí que o sujeito já tinha sido assaltado 5, 6 vezes, o delegado, não, isso não é efetiva necessidade, indeferia. Acabou, essa história acabou, o requisito subjetivo foi afastado. Hoje, o que acontece? Você apresentou a declaração de efetiva necessidade, presume-se que tudo que está lá é verdadeiro.
Mas cuidado, não se enganem vocês, nós estamos ouvindo muitas fake news, alguns jornais, alguns meios de comunicação estão distorcendo esse ponto. Alguns estão dizendo que o delegado federal vai virar um mero cartorário, vai só bater o carimbo ali de deferido e pronto. Não, não é verdade. O que acontece é que o delegado ele até pode indeferir, mas ele precisa estar diante de algumas situações onde demanda dele a prova para indeferir. Do contrário, ele não poderá. Vamos verificar? Vamos para a tela, vamos lá. Percebam, quando que eu posso afastar? Já houve afastamento desse requisito, mas quando que o delegado da Polícia Federal ele poderá indeferir o pedido de registro? Vejam, primeiro, se houver mentira na declaração de efetiva necessidade. Então, se ele provar que o cidadão, teoricamente do bem, né, aparentemente do bem, mentiu na declaração, ele pode indeferir. 2. Declarações de documentos falsos. Ele percebeu que você juntou ali um documento falso para eventualmente induzi-lo ao erro, para demonstrar uma suposta efetiva necessidade. Indeferido. Terceiro, o interessado tenha vínculo com grupos criminosos. Então, óbvio, se o delegado da Polícia Federal perceber que você tem vínculo com o crime, ele vai indeferir, ele vai comprovar que você tem o vínculo e vai indeferir. Então percebam, se não estivermos diante de uma dessas 3 possibilidades, presume-se verdadeiro, a sua declaração é aceita e estará preenchido esse primeiro requisito. Então passa a ser um requisito objetivo. Todos os requisitos hoje para registro de arma de fogo objetivos, beleza? Mas nós temos mais inovações. Vamos virar a página, vamos para a tela e vamos continuar. Vamos lá. Percebam, ainda na aquisição e registro de arma de fogo, vamos falar um pouquinho da quantidade de armas. Para posse, você quer ter arma em casa? O disposto no parágrafo 1º aplica-se à aquisição de até 4 armas de fogo de uso permitido. Então, se você preencher todos os requisitos, repito, previstos no Estatuto do Desarmamento conjugados com esse decreto que alterou drasticamente o Estatuto, você pode ter até 4 armas de fogo de uso permitido. Mas vejam bem, isso é a regra. Porque logo em seguida o decreto ele dispõe de uma exceção importantíssima que não limita o número de armas, não exclui da caracterização da efetiva necessidade se presentes outros fatos e outras circunstâncias que a justifiquem. Inclusive, olha o detalhe, inclusive para a aquisição de armas de fogo de uso permitido em quantidade superior a esse limite. Traduzindo para vocês, quem tem a posse de arma de fogo pode ter até 4 armas de fogo em casa. Só que se você provar uma efetiva necessidade maior, superior, aí não tem limite, você pode ter 5, 6, 7, 8. É claro que para cada número de armas acima dos 4 volumes aí, você vai ter que comprovar cada vez mais efetiva necessidade. É bem complicado na prática, mas essa possibilidade já existe. Vamos continuar? Vamos voltar para a tela e vamos para mais uma novidade desse decreto. Vamos lá. Periodicidade para renovação. Pessoal, era um grande problema porque a renovação estava cada vez mais curta, o período para renovação e cada vez mais caro. Olha o que diz o decreto. O certificado de registro de arma de fogo deverá ser renovado a cada 10 anos, junto à Polícia Federal. Então agora é só de 10 em 10 anos. O detalhe, além de ser de 10 em 10 anos, você não vai comprovar tudo de novo. Não. De todos os requisitos que você precisa comprovar para registrar uma arma de fogo, na hora da renovação você precisará renovar apenas 4. Primeiro, a idoneidade moral. Então você vai ter que demonstrar que 10 anos depois você não teve passagem pela polícia, nenhum inquérito instaurado contra você, não praticou nenhum crime. Vai continuar provando que continua com ocupação lícita, continua com capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo e continua com aptidão psicológica, ou seja, de 10 em 10 anos e apenas a renovação de 4 dos demais requisitos. Vamos continuar? Vamos voltar para a tela e vamos para mais uma novidade. Vamos lá direto ao ponto. Vamos lá. Para aquisição ainda, facilidade agora para aquisição de munição. A aquisição de munição e insumos para recarga ficará condicionado apenas, olha o destaque desse apenas a apresentação pelo adquirente de um documento de identificação válido, documento pessoal, e de certificado de registro de arma de fogo do SINARME, Polícia Federal, ou do SIGMA, Exército, conforme o caso, e ficará restrito ao calibre, obviamente, ao calibre correspondente à arma de fogo registrada. Trocando em miúdos, o que eu quero dizer com isso? Reduziu drasticamente a burocracia para a aquisição de munição. Então, quer comprar munição? Você só precisa mostrar o seu registro de arma, da sua arma de fogo, porque a munição que você vai comprar vai ter que bater com a arma que possui, obviamente. Você não vai comprar uma munição de .40, sendo que você tem um 38 em casa. Não vai fazer sentido, você vai estar desviando aquela munição. Então, tem que bater, tem que ter correspondência e um documento pessoal para provar que é você mesmo o titular daquele registro. Só isso, só isso.
reduziu, repito, drasticamente a burocracia. Mas vamos que não para por aí, nós temos ainda muitas novidades, por isso que eu estou indo da forma mais objetiva possível. E depois, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que a gente vai trocando ideia, a gente vai tirando essas dúvidas, inclusive preparando momentos para umas outras transmissões ao vivo, lives aí, bate-papo, debates, para discutir aprofundadamente esse decreto. Então vamos voltar para a tela e vamos para mais uma novidade. Vamos lá. Vejam. E a quantidade de munições por ano, Diego? Quantas munições eu posso comprar por ano? Agora, quem não viu ainda, quem não ouviu falar dessa novidade vai se espantar. E eu creio que até alguns de forma negativa, alguns vão ficar aterrorizados, outros, os armamentistas, esses vão ficar felizes da vida. Pessoal, detalhe. Antes, você tem a posse de arma de fogo, o porte de arma de fogo, poderia adquirir no máximo 50 munições por ano. O que dá para fazer com 50 munições em um ano inteiro? Quem tem posse ou porte sabe do que eu tô falando. Você vai num stand de tiro, vai treinar com a sua arma de fogo, não dá nem para uma tarde. 50 munições não dá para nada. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 19. O proprietário de arma de fogo poderá adquirir, esse vermelho acho que não vai servir para muita gente não, mas vamos lá, até 1.000 munições anuais para cada arma de fogo de uso restrito. Então a arma de fogo de uso restrito vai ser bem complicado a população ter acesso, vai ser para uma minoria mesmo. O que interessa mais está em azul. E 5.000 munições para as de uso permitido. Então se você tem arma de fogo de uso permitido na sua casa, você tem a posse, ao invés de ter 50 munições no máximo por ano, passa a ser de 5.000 munições. Olha a diferença, pessoal. Claro, obviamente, precisam estar registradas em seu nome e comunicará a aquisição ao Exército ou à Polícia Federal, conforme o caso. Mas vejam, você vai comunicar em até 72 horas contados a partir da compra. Então você comprou hoje a munição, você tem 72 horas para comunicar ou à Polícia Federal ou ao Exército, a depender do seu caso, a depender da origem do seu registro da autoridade competente. Pô, mudou pra caramba em 50 munições por ano para dar um salto para 5.000. É uma diferença bem gritante. Vamos continuar? Vamos pra tela e vamos para a próxima novidade. Vamos lá. Percebam? Agora, forma de agir, só para deixar bem claro, eu sei que o que eu posso estar falando aqui possa ser óbvio para muitos, mas para quem ainda não está aprofundado no assunto, vai ser bacana falar. Como que eu uso arma de fogo, Diego? Para quem tem o porte agora, hein? Para quem vai sair com a arma na rua. Diego, eu vou tirar o meu porte de armas, eu posso sair feito um Rambo na rua? Metralhadora nas costas, arma ali na cintura? Não, muito cuidado. Olha o que diz o artigo 24. Fica vedado, fica proibido ao titular de porte de arma de fogo, concedido nos termos do Estatuto do Desarmamento, do artigo 10, exclusivamente para defesa pessoal, conduzi-la. Primeiro, fica proibido então você conduzi-la ostensivamente. O que é isso? É proibido portar arma de fogo à mostra, de forma aparente. Então você não pode sair com a arma de fogo na cintura e todo mundo vendo que você está com uma arma de fogo ali. É até interessante isso, já vou abrir um parênteses para vocês já já. E o inciso segundo é óbvio também, você não pode portar arma de fogo em estado de embriaguez, ou sob efeito de drogas, ou medicamentos controlados que provoquem alteração do desempenho intelectual motor. Então você não vai sair chapadão na rua com a sua arma, se sair já cometeu infração, já vai perder o porte de arma de fogo. Mas vejam, essa questão da arma de forma ostensiva ou não, isso é muito cultural e o Brasil ainda caminha a passos muito curtos, vai demorar para mudar essa cultura, se é que vai caminhar para a mudança da cultura. Alguns estados, a título de exemplo, nos Estados Unidos, a regra é inversa. Alguns estados, o porte de arma ele é ostensivo, é quase como uma publicidade para os demais cidadãos. É importante que todos saibam quem está com a arma de fogo ali. Até isso acaba prevenindo crimes. Só que no Brasil a gente sabe que seria bem complicado, porque uma arma de fogo de forma ostensiva, no mínimo causaria escândalos. E poderia na prática até ser confundido com criminosos. Imagina a confusão que isso daria. Então hoje no Brasil, qual que é a ideia? A partir desse decreto, tá portando arma de fogo, já era assim antes, nesse ponto, a arma de fogo velada, escondida. Então vai sair, ninguém vai saber que você tá portando arma de fogo. Só isso, beleza? Vamos continuar, vamos virar a página, vamos para mais uma boa novidade. Vamos lá, vamos para a tela. Periodicidade para renovação. Aqui é um detalhe importantíssimo. Lembra que eu falei para vocês? Eu já vou voltar nesse slide já já. Vem aqui comigo, só abrir um parênteses. Lembra que eu falei para vocês da declaração de efetiva necessidade que presume que ela é verdadeira? Essa é a regra hoje. Ou seja, virou um requisito objetivo. Só que no decreto o presidente Jair Bolsonaro foi além. Ele falou o seguinte, trocando em miúdos, falou, olha, beleza, é presumido a efetiva necessidade, mas para alguns personagens nem precisa da declaração.
só dos sujeitos se ocupar alguma função, que eu já vou falar, vou dar alguns exemplos para vocês, mas só dele ocupar esta função, já está presumido, já se presume a efetiva necessidade. O detalhe é que essa regra até já existia no Estatuto do Desarmamento, mas ela foi ampliada, muito ampliada para alguns personagens, que inclusive algumas classes que lutavam por esse direito e não conseguia de jeito nenhum. Então vou dar um exemplo que já existia, um policial. Um policial, ele não precisa provar a efetiva necessidade, ele é policial. Então ele simplesmente, na prática, ele acabava praticamente sendo dispensado da declaração de efetiva necessidade. Esse rol aumentou drasticamente. Isso não significa que é uma presunção de forma absoluta, ou seja, que não admitiria prova em sentido contrário. Cabe as mesmas considerações que eu fiz no início do vídeo. Se o delegado da Polícia Federal perceber que aquele sujeito, por exemplo, ostenta antecedentes criminais, ele vai indeferir. Então é uma presunção relativa. Cabe prova em sentido contrário por parte da Polícia Federal. Mas eu vou destacar, em regra, agentes de segurança pública, isso já existia, mas aumentou esse rol de pessoas que hoje pode portar arma de fogo. Querem exemplo? Agora, advogado pode portar arma de fogo, conselheiro tutelar pode portar arma de fogo, oficial de justiça, jornalista que atua em jornalismo criminal, então aquele jornalista que está investigando crimes, que está na delegacia, esse pode também portar arma de fogo. Veja, já estou falando do porte, é bom lembrar, já não estou mais na posse, porte de arma de fogo. Quer ver? Vamos voltar para aquele slide, vamos para a tela que eu vou destacar alguns personagens para vocês, vamos lá. Voltando ao instrutor de tiro ou armeiro credenciado pela Polícia Federal, colecionador ou caçador com certificado de registro de arma de fogo, agentes de segurança pública, inclusive destacando os inativos, residente em área rural, então quem mora na área rural, hoje já se presume a efetiva necessidade, profissional da imprensa, olha o jornalista aí, que atua na cobertura policial, conselheiro tutelar, agente de trânsito, motoristas de empresas e transportadoras autônomas de cargas. Então aquele caminhoneiro, a gente sabe, quem conhece a realidade criminal, sabe o que eu vou falar agora. Caminhoneiro vive sendo assaltado e sequestrado, vai poder portar arma de fogo. Advogados, oficiais de justiça, dentre outros personagens que o decreto contempla. A lista é muito grande, ficaria muito extenso eu falar de todo mundo. Eu quero falar um pouquinho também dos CACs, porque na verdade esse decreto ele surgiu com a expectativa só dos CACs. A gente acreditava, galera, o que era comentado, até pelas expectativas que foi gerado pela Presidência da República, é que seria versando mais sobre os CACs e sobre a posse. Foi muito além. Mas eu quero destacar alguns pontos, porque já tô vendo muita fake news pela internet, muita gente falando que com esse decreto os CACs automaticamente têm porte de arma. É mentira, é fake news, é mentira. Ele não tem o porte de arma de fogo automático. Se você é CAC, você pode, com esse decreto, você poderá adquirir o porte. Então agora tem o porte também, desde que cumpra os requisitos como os demais personagens previstos nesse decreto, conjugados aí com o Estatuto do Desarmamento. Então não é que vai ser automático, mas há essa possibilidade. Só que eu quero fazer algumas ressalvas em relação aos CACs, que vai ter um impacto na prática. Então vamos para a tela e vamos trabalhar esses impactos. Vamos lá. Percebam, os CACs eles poderão transportar, com a guia de tráfico que é emitida pela Polícia Federal, armas desmuniciadas, guardadas, tudo certinho, tô desmuniciada. Pô, Diego, mas não continua sendo um risco para o sujeito andar com armas desmuniciadas no carro? Ele não pode ser assaltado, o criminoso levar? Sim. Ele não precisa se defender? Sim. Aí vem o item 2, ó. No transporte, olha a alteração, no transporte e deslocamento para o treino ou participação em competições, os CACs poderão portar uma arma de fogo curta municiada e que é do acervo pessoal. Então o CAC ele vai poder transportar, claro, para segurança pessoal e das armas que ele está transportando. Então uma arma de fogo ele estará portando efetivamente. E olha o detalhe interessante nesse ponto 3 aí que eu destaquei para vocês. A guia de tráfego poderá ser emitida pela internet, então não tem mais aquela burocracia de agendamento, vai até a Polícia Federal, pela internet, e deverá ser gratuita. Então percebam aqui, pessoal, percebam que houve uma clara desburocratização e facilitação para os CACs, tão merecido para os CACs. Mas não é só isso, também teve alguns detalhes para os clubes de tiros. Vamos para a tela para você aí que gosta de clube de tiro ou para você que tem um clube de tiro. Vamos lá, vamos para a tela, tenho certeza que o mercado será fomentado. Vamos lá, ó. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 37. O limite de munição de que trata o parágrafo 1º do artigo 19, que nós vimos lá atrás, de 1.000 munições para arma de fogo de uso restrito ou de 5.000 para arma de uso permitido por ano, não se aplica aos clubes
e as escolas de tiro com registro válido no comando do Exército. Então, se o seu clube, se a sua escola de tiro tem registro válido perante o Exército, munição ilimitada. Não há limites de munição. Olha que bacana, pessoal. Então, para quem é competidor, sabe por que eu tô com esse entusiasmo? Para quem dá tiros de forma esportiva, não tem mais limitação, vai acabar com a burocracia, vai ter essa facilitação. No final eu vou passar as minhas impressões pessoais, inclusive numa possível intervenção do Supremo Tribunal Federal, hein? Ou até do Poder Judiciário como um todo sobre esse decreto. Vamos deixar para o final. Mas vamos continuar, que tem mais novidades. Eu quero falar um pouquinho da importação e exportação, que essa, já vou até trazer um depoimento pessoal do que eu já vi na internet. Vamos para a tela, vamos destacar, vamos lá. Percebam, fica autorizada a importação de armas, munições, acessórios e demais produtos controlados por todos os entes, forças de segurança pública, empresas, enfim, e pessoas, cidadão comum, autorizados a adquirir arma de fogo. Então, se você tem o registro, se você pode comprar arma de fogo, munição, você pode importar. Finalmente rompendo com o monopólio da indústria brasileira. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Então esse monopólio finalmente está ruindo, o mercado começa a dar áreas de abertura. E eu tava vendo até na internet, depois pesquisa que vocês encontraram, eu assisti já vídeos e artigos publicados hoje, dia 8 de maio, de pessoas que trabalham nos Estados Unidos em indústrias de armas, em vendas de armas e munições, já falando que o comércio, a partir de hoje, está aberto para o Brasil. Então isso já está tendo reflexos internacionais. Olha que maravilha! Mas eu quero destacar mais. Estou chegando no final das nossas considerações, mas vamos para a tela que tem mais novidade. Vamos para a tela que eu quero destacar mais um ponto importante. Vamos lá. Armas apreendidas por crimes. Sabe aquele criminoso que é preso com fuzil, com 38, com .40? Pelo Estatuto do Desarmamento, a regra é, a arma é destruída. Olha que loucura, às vezes o criminoso tem uma arma mais poderosa que a polícia e a arma dão fim à arma, pelo menos esse é o que dizem, né? É na teoria. Olha o que diz o artigo 54. As armas de fogo apreendidas, observados os procedimentos relativos à elaboração do laudo pericial, então vai periciar aquela de crime, e quando não mais interessarem a persecução penal, ou seja, na ação penal que está julgando o criminoso, ela já foi periciada, já está comprovado, não há mais utilidade, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército no prazo de 48 horas. Então, não serve mais para o processo? O juiz tem 48 horas para mandar essas armas para o Exército. E elas poderão ser destruídas, elas podem ser destruídas ou elas poderão ser doadas aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. Traduzindo, todas as armas que hoje guarnecem a criminalidade, amanhã podem fortalecer as forças de segurança pública e as Forças Armadas. Isso é atuar em segurança pública com inteligência, ao meu ver. Mas vamos lá aqui, para fechar aqui antes dos meus comentários pessoais, tem um detalhe. Nesse decreto, o presidente Jair Bolsonaro, ele revogou todos os decretos desarmamentistas dos governos anteriores. Só para destacar alguns exemplos, vamos para a tela, vamos lá. Só alguns exemplos. Veja, um decreto 3.655 do Fernando Henrique Cardoso, está revogado. 5.123 de 2004 do Lula, outros do Lula, ó, 6.715 de 2008, revogados. Decreto do Michel Temer, 8.935 e 8.938 de 2016, todos revogados. Dentre outros que sofreram algumas alterações, mas esses que estão na tela para vocês foram 100% revogados e já estão revogados. Então, pessoal, foi um decreto que surpreendeu a todos. Eu duvido que alguém já aguardava, não sei que seja alguém com informação privilegiada do governo, mas eu duvido que alguém aguardava um decreto com tantas novidades, com tantas inovações. Detalhe, eu destaquei só os principais, só aqueles que mais chamam atenção, mas o decreto conta com dezenas de artigos. Tem muito mais novidade no decreto, mas certamente há uma mudança brusca. Então, para quem eventualmente ficou frustrado com o decreto anterior, esse certamente preenche as expectativas. Ele é perfeito? Claro que não, sempre dá para ser melhor, mas não dá para negar que o avanço foi enorme. E claro, para quem é desarmamentista ou por questões ideológicas ou às vezes por falta de conhecimento no assunto, muito cuidado com fake news. E, aliás, para quem é por questões ideológicas, eu não preciso nem falar, né? Eu estou vendo muitas fake news sendo criadas sempre pelos mesmos jornais, pelos mesmos meios de comunicação, pela aquela imprensa de sempre que a gente já conhece que está engajada ideologicamente. Tem uma agenda a cumprir. Essa, claro, muito cuidado com distorções. Por que eu falo muito cuidado com distorções?
Para que você vai buscar nessas revistas, nesses noticiários, se você tem a fonte primária? Vá ler o decreto, vá ler o decreto. Então nós tentaremos colocar aqui na descrição desse vídeo o link para o decreto lá logo no site do Palácio do Planalto. Então não acreditem no que você vai ver. Inclusive, podem nem acreditar em mim, não acreditem em mim. Eu coloquei as referências dos artigos aí para vocês nesse vídeo. Vão na íntegra e busquem diretamente da fonte para não correrem o risco de distorções. Agora, o Poder Judiciário, ele pode interferir? A gente sabe, a gente conhece o ativismo judicial tóxico atualmente. Não estou falando do comum, não. Estou falando daquele que acaba usurpando a cadeira do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Então é bom sempre ficar em alerta. Mas, de primeira mão, assim, à primeira vista, naquela primeira leitura, aparentemente tudo legal, tudo cumprindo os requisitos da legislação atual, da nossa Constituição Federal, ou seja, não há motivos constitucionais para barrar esse decreto. O que pode acontecer é que o Poder Legislativo acabe legislando em cima desse decreto, ou para reforçá-lo, ou para melhorá-lo, ou simplesmente para piorá-lo, para simplesmente descartá-lo. É possível, esse Poder Legislativo, ele acaba se sobrepondo nesses casos. Mas isso, pessoal, é algo para o futuro. O decreto avançou, isso é inegável. Então, fica aí para vocês aberta a discussão. Se gostou, deixe um curtir, deixe o seu comentário aí embaixo. Se eventualmente teve alguma dúvida, deixe aí também que a gente tenta bater um papo, a gente tenta discutir, agregar mais informações e sempre que possível a gente volta para fazer lives e discutir mais pontos desse decreto. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.